Hoje nós vamos, excepcionalmente, normalmente, a regra é que nós estudemos expositivamente a palavra, mas hoje eu queria tratar deste tema aí, as alternativas contrárias à Bíblia, e aí tem algumas figuras que eu vou comentar brevemente. Normalmente também nós não citamos nomes, e quando alguém cita sou eu, então, mas não é regra. Mas hoje eu quero também fazer menção de alguns líderes, algumas falas, algumas vozes, para que nós as comparemos à palavra de Deus e que cada um de nós que vai estar diante de Cristo julgue aquilo que nós estamos ouvindo ou dando ouvidos. Esse tema surge a partir dessa semana. Eu estava ouvindo, e eventualmente eu assim faço, alguns debates. Eu não participaria de um, mas eu ouço de vez em quando, e entre cristãos e ateus. E também vi uma breve aula de um professor de teologia muito conhecido, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, que apostatou da fé. E ele apostatou porque ele identificou que a Bíblia está cheia de erros. Então, ouvindo esses e eventualmente alguns de líderes ou religiões dentro da cristandade, quando a gente fala cristandade, nós vivemos um país cristão? Não, o Brasil não é um país cristão. O Brasil é um país que tem traços do cristianismo, e então é uma realidade que nós chamamos de cristandade, mas o Brasil está longe de ser um país cristão. Muitos que se dizem cristãos não conhecem a Cristo. E alguns talvez perguntem, eu vou citar algumas situações, qual a relevância disso para a igreja? E eu creio que ela é muito importante, pois hoje todo mundo tem algo a dizer contra a palavra de Deus, ou a questioná-la, ou a criticá-la. Todo mundo se vê no direito hoje de dizer que a Bíblia está cheia de erros, que ela é um livro ultrapassado, que nós devemos rever a Bíblia, que a realidade que ela foi escrita, muito do que está escrito ali são mitos e que não se aplica a nós. Ateus, personalidades, intelectuais, acadêmicos e líderes de outras religiões muitas vezes trazem esses questionamentos, e algumas vezes, e foi por isso que eu quis trazer, algumas vezes os questionamentos que eles trazem são sim difíceis. Nós não estamos dizendo que algumas perguntas que aqueles que não creem fazem não sejam difíceis de responder e que pode, inclusive, abalar a fé de alguns, e especialmente dos jovens, aqueles que estão na academia ou estão numa faculdade, algum curso, especialmente então na área de humanas. Claro, toda a universidade hoje ela está muito influenciada, mas a área de humanas predominantemente está impregnada de pessoas que não creem na palavra de Deus e que desdenham da palavra. Então é muito importante. Agora, não é só para aqueles que estão fazendo universidade ou faculdade. Isso se aplica à realidade de todos nós. Hoje nós temos acesso a tudo na internet, a canais para tudo, a programas, podcasts que são aí entrevistando várias pessoas, personalidades, e eventualmente você ouve um ou outro e que vem com alguma pergunta que realmente difícil. Mas quando eu digo que é difícil, eu não quero dizer que a palavra, a Escritura, não tenha respostas para algumas dessas perguntas. E eu me lembro de algo que me marcou há alguns anos, eu creio que alguns de vocês já ouviram, do reverendo Augusto Nicodemos, né,
que um homem que nós sabemos é um homem de Deus, e que, quando ele estava fazendo o seu mestrado em teologia na África do Sul, ele teve alguns professores que eram professores liberais, nós vamos ver um pouco sobre isso, e que começaram a questionar e trouxeram para ele, já um homem maduro, crente em Cristo, e trouxeram questionamentos que ele ficou abalado. Ele se refere isso a uma noite escura da alma. Ele disse que por um mês ele teve muitos questionamentos e dúvidas, e ele brinca, que por um triz eu não me tornei ateu. É claro que um cristão jamais vai apostatar da fé. Alguém que apostata da fé nunca creu no Evangelho, mas estava no meio, se dizia cristão. E então a solução foi que ele conversou com alguns homens de Deus, porque ele estava numa faculdade, estudando com professores, com acadêmicos de alto nível, e esses acadêmicos não eram cristãos, e trouxeram questionamentos que ele ficou abalado. Mas aí ele foi conversar com outros acadêmicos que eram cristãos e rebateram todas aquelas dúvidas, e ele então pôde ficar tranquilo. Eu me lembro também de um testemunho, na realidade foi muito marcante isso, vale a pena, se vocês não assistiram, um filme que chama, eu esqueci o nome em português, é The Case for the Faith, que é a causa pela fé, de um jornalista que era ateu e que a esposa dele era cristã, a esposa dele é convertida ao Evangelho, os dois eram ateus, professos, e a esposa dele crê no Evangelho, e aí então ele começa a ficar muito incomodado com aquilo. Ele era um jornalista do Chicago Tribune, que era um jornal muito conceituado nos Estados Unidos. Ele começa a fazer uma pesquisa para mostrar que a fé era bobagem, e depois ele crê no Evangelho. Mas ele entrevista um homem que era um pregador, junto com Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas. E então houve um momento que esse cara, que chamava Charles Templeton, e andava com o Billy Graham, ele abandonou a fé. E ele começou a fazer perguntas para o Billy Graham. E o Billy Graham, ele disse que nesse momento ele sai do lugar das perguntas que ele não tinha resposta, ele coloca a Bíblia ali em um local, e ele fala: Senhor, eu não consigo entender tudo, eu não tenho todas as respostas que ele está querendo que eu traga, mas, Senhor, eu vou morrer crendo na sua palavra. E pela graça de Deus ele morreu crendo na palavra, ao passo que o outro que negou a fé, ele escreveu um livro que se chama Adeus para Deus, as razões pelas quais eu abandonei a fé cristã. Ele teve 4 casamentos, morreu numa situação extremamente dramática, muito triste. Então, isso acontece. Há pessoas que professam a Cristo, que estão no meio cristão, às vezes recebem algumas perguntas, questionamentos, e ficam abalados com isso. Eu creio que é importante, então, nós considerarmos isso, considerarmos esses pontos. Eu queria, então, diante desse tema, dessa proposta, dessas alternativas, vermos 2 pontos importantes. Eu vou focar mais no primeiro, que é para mostrar que nós não precisamos ficar abalados com essas ideias, e depois, então, qual a nossa postura, a postura que nós devemos ter se nós cremos em Cristo. Então, eu queria ver com vocês, primeiro, essas propostas que negam a palavra de Deus, alternativas à palavra de Deus, e qual seria, então, a postura de um cristão que crê na Bíblia, porque se é cristão ele tem que crer na Bíblia como a palavra de Deus. As propostas que eu queria ver com vocês e que negam a Bíblia. A primeira delas é o ateísmo. A gente vai ver um pouquinho o que é isso. O humanismo, outras religiões, a tradição, e aqui é um grande perigo, a tradição que professa crer na Bíblia, mas que a nega por meio da tradição ou outros documentos, ou mesmo como o Jamilson mesmo trouxe, daqueles que dizem crer na Bíblia, mas com as suas práticas e supostas revelações acabam negando a Bíblia. E então o liberalismo teológico, nós vamos ver o que esses termos aí significam.
Bom, o primeiro deles é o ateísmo. Todo mundo já ouviu falar, né? O que é um ateu, né? É a posição que nega a existência de Deus ou deuses. Em termos simples, o ateu diz que não há uma realidade divina, pessoal ou transcendente governando o mundo. Ateus são aqueles que dizem: Deus não existe. Não existe nada sobrenatural. Tudo que nós vemos aqui é o que é. Matéria, nós somos matéria. Não existe nenhuma uma parte imaterial em nós. Por isso que morreu, vai virar pó e acabou. A vida que nós temos é aqui. E se uma criança que logo após nascer morrer, é aquilo que ela tem. Ou aquele que vive 100 anos é aquilo que ele tem. Então, não existe nada além. Não existe nada que transcenda essa realidade. Uma outra posição similar ao ateísmo é chamada de agnosticismo. O agnosticismo é a proposta que afirma que não é possível saber com certeza se existe ou não um Deus. Na prática é a mesma coisa, porque essa pessoa ela vive como se, já que ela diz que não dá para saber quem Deus é, se Deus existe, ela vive como se ele não existisse. Seus defensores, tanto do ateísmo quanto do agnosticismo, normalmente, e aqui é o grande ponto, normalmente eles são intelectuais, têm um alto nível acadêmico, de formação acadêmica em grandes universidades. No passado há homens como Einstein, ainda que não fosse um ateu, ele era um agnóstico, ele dizia: não dá para saber quem é Deus. E outras, o cristianismo não responde quem é Deus. Ele era contra a palavra de Deus. E um mais recente, Stephen Hawking, que também foi um cientista muito conceituado, era também um agnóstico. No nosso tempo, esses estão aí na mídia, e eles estão sempre fazendo a sua defesa contra o Deus que eles não acreditam que existe. É meio contraditório, mas é isso. Há homens como Richard Dawkins, Sam Harris, Lawrence Krauss e outros que são professos ateus. Há um homem, um cientista muito conceituado brasileiro, chama Marcelo Gleiser. Ele é um agnóstico. Então, se você depois de ver esses nomes, se colocar esses nomes ou no YouTube ou no Google, você vai ver, eles estão em podcasts, em entrevistas com muitos acessos, com muita gente ouvindo esses homens na sua proposta contra Deus, e especialmente contra a fé cristã. O fato é que, por eles serem acadêmicos, eles são mais inteligentes. Eu me lembro de anos atrás, uma reportagem, e ela não foi nem um pouco tendenciosa, quando na capa dizia assim: mais de 90% dos cientistas são ateus. Ou seja, os intelectuais, os grandes pensadores são ateus. Você que crê em Deus é um ignorante. E isso tem muita força, especialmente quando alguns jovens... É claro que eu estava conversando outro dia com um irmão, ele dizendo assim: a faculdade, para quem não crê no Evangelho e é um mero cristão professo, lá ele vai ser abalado. Agora, quando a pessoa crê no Evangelho, ainda que haja questões, que haja lutas, ele vai passar por essa fase. Então, o fato de haver grandes pensadores, intelectuais, professores, que não são cristãos, não significa nada. Por quê? Porque há cientistas, grandes pensadores, intelectuais, acadêmicos, que são cristãos. Então, isso não serve de base para absolutamente nada. Porque se a formação acadêmica fosse um referencial, o que você faz com aqueles que têm alto nível de formação e são cristãos? E aí nós temos na história homens como Kepler, Newton e alguns como atuais. Eu sugeriria para você ouvir um homem que chama John Lennox, que é um físico, um homem de alto nível, da Universidade de Oxford, na Inglaterra.
e é um cristão. A história desse homem, os testemunhos dele, ele está em todo lugar falando também de Cristo, é maravilhoso. Francis Collins, que é um professo cristão, e nós recebemos inclusive aqui o PhD em Química, aí eu citei o Marcelo Glazer e o irmão Marcos Eberlin, que é um PhD em Química e que tem trabalhos publicados, inclusive, nos Estados Unidos. Eles professam a Cristo. Interessante que eu estava vendo a entrevista do Glazer, que é agnóstico, e ele estava num programa, num podcast, e os jovens gostando de criticar a fé, e ele diz assim: existem muitos cientistas de altíssimo nível que são religiosos. Ou seja, não acho que o fato de alguém estar na academia que não crer em alguma coisa tem a resposta para as dúvidas em relação à questão da fé. No entanto, diante desta realidade de que ou Deus não existe, ou se existe, não há como saber, o que nós vivemos hoje, que a ideia é de que o homem e esse não é um pensamento moderno, é a medida de todas as coisas. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é que vai resolver os seus próprios problemas. E nós estamos vendo como nós fazemos isso bem na nossa história. Afinal, Deus, alma e vida após a morte não existem. Essa proposta do agnosticismo ou do ateísmo leva a uma outra, que é o humanismo. O humanismo é uma corrente de pensamento que coloca o ser humano no centro. Já que não existe nada além, não existe Deus, então quem é? Nós somos o centro da compreensão da realidade, da ética, do sentido da vida, enfatizando a razão, e eu coloquei razão entre aspas, porque quem disse que a fé cristã não é racional? Mas o argumento anticristão e anti-Deus é que vocês são irracionais em crerem nessas coisas. Nossa razão, a razão de que, por exemplo, tudo que existe surgiu do nada sem que alguém quisesse, a razão sensacional, é um argumento para esses, né? Então, de que razão eles estão falando? Mas o homem, como centro, é o grande objetivo, o alvo destes pensadores. A experiência humana e a autonomia moral em vez de autoridade divina revelada. Eu coloquei aí, entre aspas, como eu disse, porque que razão há em olhar para o universo e afirmar, o argumento é racional, certo? Que razão há em olhar para o universo e dizer que ele surgiu do nada, sem que alguém o causasse e não tem propósito nenhum? Sendo que tudo que a gente vê foi criado, menos o universo. Que razão é essa? Mas o argumento acadêmico defende isso, mas onde há razão nisso? E é com esse pressuposto, então, que surge aí, há alguns séculos, o iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico e cultural que surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18, defendendo que a razão humana é a principal fonte de conhecimento. Esquece Deus. Não existe, não vamos pensar a partir de nós mesmos como nós podemos resolver os nossos problemas. Fonte de conhecimento, progresso e organização da sociedade em oposição à autoridade da igreja e da revelação divina. A partir desse pensamento, então, que vem as modernas ciências humanas. Vê, há um processo nisso. E aí, hoje, as ciências humanas, como antropologia, psicologia, sociologia, pedagogia, comunicação, todas elas estão impregnadas destes pensamentos. E por isso que a gente, hoje, pela graça de Deus, a gente tem nós temos um cuidado hoje de querer saber onde nós vamos colocar os nossos filhos.
E não é sem razão que nós começamos uma escola, porque esse tipo de pensamento não vai passar pela escola, essas influências anticristãs, tendo o homem como centro. E todas essas ciências modernas, humanistas, elas são originalmente contrárias à fé cristã. Elas visam explicar o ser humano e suas relações a partir dele mesmo. Bom, e aí então a gente tem essas ideias ou propostas. Mas o que o Deus da Bíblia diz sobre tudo isso? Sobre os professos ateus, os agnósticos, os humanistas, com as suas ciências humanas, que querem explicar o homem, a vida e a morte sem Deus. Salmo 53, finalmente a palavra, né? Salmo 53, verso 1. Deus está falando sobre todos essas grandes mentes. A definição de Deus para eles é muito sucinta e objetiva. Salmo 53, verso 1, diz assim: diz o insensato, ou o tolo, ou o ignorante no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominação por afirmarem isso, e não há quem faça o bem. Deus, por meio da sua palavra, está definindo todos aqueles que o negam a Deus, de maneira muito clara para qualquer um entender. Então, quem são os verdadeiros ignorantes? A Bíblia está dizendo quem são. O insensato nós vamos ver depois, o louco de Romanos capítulo 1. No Paulo vai dizer que eles trocaram a glória de Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles negam a Deus e vão adorar outras coisas, dentre elas o homem. Esse insensato não significa alguém intelectualmente ignorante, porque nós vemos grande parte aqueles que negam a Deus, eles não são desprovidos de capacidade mental, mas eles são insensatos no sentido moral. Eles são corruptos, rebeldes e vivem sem temor a Deus. Então, essa insensatez não é ignorância acadêmica, mas é ignorância a respeito de Deus. E não no sentido de que eles não têm como saber, eles se opõem a Deus. Quando o texto diz, ele diz no seu coração, e o coração aqui é o centro da vontade. Quando a Bíblia fala do coração, às vezes nosso pensamento popular do coração é o centro das emoções. Não, eu estou apaixonado, né, meu coração. Não é isso. O coração na Bíblia mostra o que o homem é em sua essência. Daí então a razão de que, para que haja uma mudança, o que precisa ser trocado? O coração. Então, esse insensato, ele diz no seu coração, ele diz na sua vontade, nas suas decisões, Deus não existe. Mas isso é muito importante nós entendermos, e nós vamos ver. Não é que ele acha que Deus não existe. Ele sabe que Deus existe, mas ele não quer saber de Deus. Esse ateísmo, ele é volitivo, eu não quero saber de Deus. É uma disposição da vontade, é uma disposição da vontade pecaminosa. Eu não quero saber de Deus, porque se eu quiser saber quem Ele é, aí eu sei que eu vou ter que prestar contas da minha vida para Ele. Eu estava ouvindo o Marcelo Gleiser, por exemplo. Ele se diz agnóstico, ele vai fazer algumas críticas à fé. Mas há um momento, por exemplo, que ele diz com essas letras: a gente, os cientistas, não tem a menor ideia de como a vida surgiu.
mas não há uma idolatria pela ciência, e vocês não sabem o fundamento da nossa existência. Ele sabe onde a vida surge, porque Deus a criou. Mas eu não quero saber de Deus. De acordo com a palavra de Deus, todo ser humano, em todo momento da história, não importa onde ele tenha nascido, na cultura que ele tenha se desenvolvido, ele é, de acordo com Romanos capítulo 1, indesculpável em relação a saber da existência de Deus. Indesculpável é a palavra que Paulo usa para todo ser humano que diz: não existe Deus. Não, você é indesculpável, porque você sabe que Ele existe. Você pode até não saber, e aí para isso nós precisamos da Bíblia, quem Ele é, como você pode agradá-lo, como você pode conhecê-lo, quem você é, você não vai saber por meio do que Deus criou. Mas você sabe que há um ser que criou tudo isso. E você é indesculpável. Você deveria buscá-lo, pelo fato de saber que Ele existe, mas você não busca, não há ninguém que busque. Gênesis capítulo 3, verso 22, quando o homem peca, ele passa a ter a consciência, e é o próprio Deus que diz isso, do bem e do mal, porque ele só tinha do bem, porque Deus o criou bom, sem pecado, porque Deus não pode criar o mal moral. Mas a partir do momento que ele toma a decisão de desobedecer, ele passa a conhecer o bem e o mal. Então, a moralidade, que é outra coisa que a ciência não explica, afinal tudo é matéria, a moralidade que é subjetiva, de onde ela vem? Por que em qualquer lugar sobre a face da terra, em qualquer momento da história, o homem sabe que mentir é errado? Ele pode não chamar de pecado, que está na Bíblia, mas ele sabe que é. Porque há uma moralidade, está lá, porque Deus criou o homem assim. A consciência, Romanos capítulo 2, verso 15, que às vezes defende, às vezes acusa, de onde vem essa sua consciência? Porque ela é subjetiva, ela não é matéria. A ciência não responde isso. Ela não responde, ela sabe que a resposta está em um ser que transcende isso. Mas ela não quer saber do ser. Então ela vai usar inúmeros argumentos que são falaciosos para defender a sua ideia. E todos nós sabemos que a morte não é o fim. Todos nós sabemos que essa ideia de morreu, acabou, nem a pessoa mais à toa, não quer dizer, ateia que seja, ela acredita nisso. Então nós temos aí a terceira proposta. Ateísmo e agnosticismo não, humanismo não me convence. Outras religiões. Quem disse que o Deus, e esse é um argumento também, tá, vamos lá, mas quem disse que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus? Afinal, há uma infinidade de religiões e de deuses por aí. E esse é um argumento e que nós devemos sim considerar. E que cada um de nós é sim responsável pelo Deus que crê. A Bíblia é clara em dizer que os deuses pagãos, sejam do hinduísmo, sejam do islamismo, uma das religiões que mais crescem no mundo, sejam das religiões orientais, ou vários outros, eles são falsos, não são Deus, não são deuses. E muitos deles são, inclusive, representados por imagens. Salmos 115, os versos 4 a 7, vai dizer, e aqui novamente é Deus falando sobre estes deuses. E há várias, né? Nós estamos apenas pincelando aqui, há vários textos que vão falar destes falsos deuses. Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam,
têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Essa é uma definição daqueles que criam seus deuses de formas, em imagens, para então adorá-las, ou segui-las, ou rezar, ou orar para elas. Alguns vão dizer, mas o Deus do islamismo não permite imagens. Sim, é verdade, ele não permite. Mas eles não creem na Bíblia como palavra de Deus. Eles não creem que Jesus, ainda que digam que foi um grande profeta, é o Filho de Deus que veio salvar. E não creem que a salvação é pela graça. Portanto, o Deus do islamismo, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de seguidores, é sim um falso Deus. Os cultos, missas e sacrifícios feitos a eles não são feitos a Deus. Deuteronômio capítulo 32, versos 16 e 17. Aqui nós vemos Deus corrigindo o seu povo quando foi dar ouvidos a falsos deuses. Isso significa que muitos daqueles que professam o Deus da Escritura são enganados por falsos deuses, ou criam imagens como nós vemos e vão se prostrar diante delas. Eu fiz isso durante muito tempo na minha ignorância, me prostrando diante de uma imagem feita por mãos humanas, pedindo aquela imagem que fizesse uma mediação que ela não podia fazer. É uma imagem. O texto de Deuteronômio 32, 16, 17 diz: com deuses estranhos o provocaram a zelos. Provocaram a quem? O Deus verdadeiro. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Todo culto que é feito a um Deus que não é um verdadeiro Deus é um sacrifício a demônios e não a Deus. E é por isso que há manifestações sobrenaturais em falsos cultos, em falsas religiões, a falsos deuses. Porque demônios têm o poder de fazer isso para enganar. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais, que no início creram no único Deus. O Deus da Bíblia, portanto, afirma categoricamente que só Ele é Deus. Isaías 45, 5 diz assim: eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro, além de mim não há Deus. Portanto, e os outros todos são falsos, não são deuses. Mas a pergunta permanece: quem disse que o Deus da Bíblia é o único? E a gente sincera buscando a Deus em outras religiões. Não é verdade? Não, não é verdade. Não de acordo com a Bíblia. A Bíblia é clara lá em Romanos em dizer que a criação de falsos deuses, religiões e líderes, isso é muito importante nós entendermos, porque você vai ver líderes evangélicos, eu já vou falar um deles, líderes evangélicos indo nesses podcasts e dizendo sim, que aquele fulano, se ele adorar o Deus que não é o Deus da Bíblia, mas sinceramente ele vai ser aceito. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que a criação de falsos deuses, religiões ou falsos líderes religiosos, na verdade é a rejeição a Deus. Não é uma busca, uma tentativa de buscar a Deus, mas é a rejeição ao verdadeiro Deus. E aqui o senhor Rodrigo Silva, o adventista, em um podcast, eu já citei isso, e me deixou indignado, por isso estou citando de novo. Ele diz assim: adoradores de Tupã, do Deus Tupã, e budistas fiéis vão para o céu.
E o cara se diz pastor cristão. Aí ele diz assim, só que antes a minha visão da Bíblia, a sua visão da Bíblia está totalmente errada. A ideia de, e quem nunca ouviu? E quem nunca ouviu falar da Bíblia, do Deus da Bíblia e de Jesus? O texto de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, se você lê, e foi um texto que eu li há alguns anos e que trouxe total clareza, porque é muito claro o que está escrito ali, é difícil de você aceitar. Mas nós vamos ver qual que é a postura do cristão diante da Bíblia. É o último ponto. Mas é claro. O texto, Paulo está dizendo ali, Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito, que todo homem, ele detém a verdade pela injustiça. Ele não quer saber de Deus. Ele olha para a criação e ele sabe que Deus pode ser visto ou crido pelas coisas que foram criadas. Você olha para a maravilhosa natureza que nós temos, esse universo sensacional, você não vai dizer, nossa, aqui surgiu do nada assim que alguém quisesse, não tem propósito nenhum. Não, alguém fez. Aí o próximo passo era, bom, eu preciso saber quem é esse alguém, porque esse alguém que criou o universo me criou também. Não, mas eu não quero. Então eu rejeito. E aí nós vamos lá para o texto, Romanos, não dá para ler todo o texto, nós vamos ver Romanos capítulo 1, versos 18 a 23, e também o verso 25. A partir do verso 20, diz assim, lembra que eu citei há pouco, que estes homens são indesculpáveis, eles sabem da existência de Deus, mas eles não querem a Deus. Então o que eles fazem, e aqui é o ponto, as pessoas buscando outros deuses, elas não estão buscando a Deus? Não, elas estão rejeitando o verdadeiro Deus que elas sabem que existe. E é isso que Paulo diz. Ele diz assim, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, como? Pelas coisas que foram criadas, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Eu olho para a criação e falo, há um Deus. E eu preciso saber quem é, mas eu não quero saber quem Ele é. E eu não quero dar a Ele graças, nem glória a Ele pela sua criação. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o quê? O coração, a sua essência, insensato, lembra? Diz o nécio, não há Deus, ele diz em seu coração, o insensato. O insensato, então, inculcando-se por sábio, não desiste de Deus, ele se diz sábio, tornaram-se loucos, é exatamente o oposto do que a gente ouve desses falsos líderes. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Então, eu não quero Deus, mas como eu não consigo viver sem nada para querer buscar ou adorar, eu vou trocar Deus por semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não é isso? Há falsos deuses em tudo quanto é lugar que são representados por essas criaturas de Deus. Aí no verso 25 ele diz assim, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Trocando Deus, eles eram o quê? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Ou adora o homem, que é o homem como centro, ou as várias outras deidades que na realidade não são deuses. Portanto, não é o que ele é fiel, ou ele é sincero naquela religião. Não, ele está se opondo a Deus e, portanto, ele vai ser condenado por se opor ao Deus que ele sabe que existe e que não é o sol, uma imagem, seja ela qual for. É o que a Bíblia diz. A resposta para por que só o Deus da Bíblia? Tá, mas isso aí não está respondendo. Em essência, tem 3 pontos. Primeiro é porque a Bíblia relata das várias teofanias ou manifestações de Deus no Antigo Testamento. Mas não tem como ver, realmente não tem como ver. Mas ela narra. A outra é a própria Bíblia. O fato de nós termos esse livro que foi e é criticado e tentaram acabar com o livro de todas as formas
e ele está em nossas mãos hoje, também é uma prova da existência de Deus, porque Deus zela por sua palavra. E a maior de todas as manifestações é a vinda de Deus na pessoa do seu Filho, a encarnação de Deus em Cristo. Mas nenhum desses argumentos convence esses que se opõem. Por quê? Porque eles não querem saber. Mas, de novo, isso é muito importante nós entendermos. Cada um é responsável pelo Deus que crê. Seja o homem, sejam falsos deuses, ou seja, o verdadeiro. Quarta proposta, e aí vem mais perto da nossa realidade. A Bíblia mais a tradição e ou outros documentos ou revelações evangélicas. Aí, obviamente, há muitas ramificações aqui. E a nossa reflexão aqui é só um pincelar em cada um desses pontos. Estes não negam propriamente a Bíblia, mas acrescentam algo que, na prática, se colocará acima das Escrituras. Que é um caso clássico. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu era católico romano. O papel que o catolicismo atribui a Maria está na Bíblia? Não. É impossível achar o que o catolicismo romano atribui a Maria, mãe de Jesus. Tanto que, recentemente, houve um debate, né? O Papa, que é o líder, disse que ela não é o quê? Exatamente, mas tem padre ortodoxo dizendo, eu não concordo. Ué, mas ele não é o líder, né? Ele não é o Papa, como foi Pedro? Então, não há em nenhum momento o poder que é dado pelo catolicismo a Maria. Sim, ela foi bem-aventurada, é claro que foi, porque a Bíblia diz que ela foi, porque ela recebeu a Cristo. Mas ela chama Cristo de Senhor. Eu estou citando um caso que é clássico para nós entendermos que, mas aonde? Aí o argumento está na tradição, no clero, nos documentos extrabíblicos, e que, na verdade, eles vão o quê? Se pôr acima da Escritura. Qualquer coisa, de acordo com a Escritura, que se acrescentar a ela, deve ser rejeitado. Outros livros, o catolicismo tem o seu catecismo. Outros livros, como fazem Mormons, que estão construindo um mega templo. Toda vez que eu passo aqui, a coisa é maravilhosa, é linda. Ali é uma religião anticristã. Mas eu diria, uma boa chance de acerto, que grande parte dos evangélicos não faz a menor ideia disso. Eles acham que é a mesma coisa, é evangélico também. Testemunhas de Jeová, espíritas, adventistas, todos eles têm falsos profetas, falsos livros que eles comparam com a autoridade da Escritura. Tradições ou concílios, como nós citamos do catolicismo, e aí então, no nosso meio, supostas revelações, como o nosso irmão disse que veio da religião, a religião que ele veio a CCB, né? Ele não quis falar, mas todo mundo sabe quem é. Então, eles trazem supostas revelações, que são contraditórias à Escritura. Mas entre o pão quentinho e a Escritura, o livro velho, fica com o pão quentinho. E não somente... Quantos grupos neopentecostais não fazem isso? São enganos que negam o sola Escritura. Porque o sola Escritura mostra que somente a Escritura é inspirada. Nós não devemos acreditar em nenhum homem, em nenhuma denominação, em nenhuma placa, nenhum pastor, líder, se o que ele estiver falando, ensinando, não está de acordo com a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o texto que nós devemos ter em nossas mentes e corações, toda a Escritura
é inspirada por Deus. Nenhum concílio é inspirado por Deus, nenhum outro livro é inspirado por Deus, nenhum líder é inspirado por Deus, nenhuma revelação extra-bíblica é inspirada por Deus, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso que é só a Escritura que deve nos pautar. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Com base no que está falando que o pastor falando de tal está errado? Com base na Escritura. Quando ele diz que aqueles fiéis de uma outra religião, ele está falando da cabeça dele, não da Escritura, ele está contra a Escritura. Ela serve para corrigir, para educar na justiça, no caminho de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que ela é, e só ela é infalível, inerrante e única fonte segura. Só a Bíblia. Só a Escritura. As tradições e propostas humanas vêm de homens no pecado, homens como eu e você. Olha o que Jesus disse, ele não está falando de satanistas aqui, ele está falando daqueles homens que tinham a Bíblia em suas mãos. Mas olha o que eles fizeram com a Bíblia em detrimento da tradição deles. Irmãos, como o Jamilson trouxe aqui, ele trouxe no início da igreja, que no final haveria aqueles que trariam doutrinas enganadoras. Isso sempre aconteceu. Olha o que Jesus está falando para os judeus, para a nação que foi escolhida, mas que havia abandonado a verdade. Marcos capítulo 7, os versos 7 a 9 e depois o versículo 13. E aqui nós podemos colocar como tradição, como qualquer outro ensino, proposta, livro, que esteja contrário à palavra de Deus. Olha o que Jesus disse: em vão me adoram. Em vão me adoram significa que eles não estão adorando coisa nenhuma, é um ritualismo religioso. Ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, a Bíblia, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Versículo 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Isso acontece a toda hora, em toda a cristandade. Você pergunta para aquele pastor ali, mas viu, onde está isso na Bíblia? Ah, mas a gente faz assim, mas não interessa. E onde está na Escritura? Não está, então não deve ser aceito. Mas a maioria aceita, porque faz parte do quê? Da tradição, do ritualismo, do que o líder passou, do que foi passado. Não interessa. Não interessa. Entendamos, os judeus para quem Jesus se dirige aqui, não eram pagãos. Eram o povo de Deus da antiga aliança. Tinham a Bíblia, mas negavam a Bíblia com suas tradições, com suas regras, por exemplo, o Talmude, e práticas. Eles negavam a palavra de Deus. E eles negaram a tal ponto a palavra de Deus, que negaram Cristo. Negar a palavra de Deus é negar o verdadeiro Cristo. É o que fazem muitas religiões da cristandade, incluindo o catolicismo romano e muitos grupos pentecostais, evangélicos neopentecostais. O Senhor afirma que quando preferimos a tradição humana, está no verso 9 do verso 8 do texto, seja ela qual for, em detrimento às Escrituras, nós rejeitamos e anulamos a palavra de Deus, versículo 13. Não o poder, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro a rejeite. Mas na prática, naquele ambiente onde isso se propaga, vai destruir
a verdade. E a última proposta já que é a relativização de tudo, é o liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? É um movimento dentro da cristandade que surgiu principalmente na Europa, que coincidência, entre os séculos XIX e o início do século XX, buscando reinterpretar a fé cristã. Já ouviu alguém falar assim? Nós precisamos o quê? Atualizar a Bíblia. Pastor Ed René Kivitz, pastor batista. De onde ele está tirando isso? Daqui. À luz da razão moderna, da ciência, como se a ciência verdadeira pudesse ser contraditória à palavra de Deus, da filosofia e da crítica histórica da Bíblia. Um intelectual que, e ela precisa ter uma ideia de como isso tem implicações, para aqueles talvez achem que não tem nada a ver a gente estar tratando disso, que representa o agnosticismo, e que eu coloquei na capa do estudo, ele chama-se Bart Ehrman. Ele era, nas suas próprias palavras, um cristão evangélico ortodoxo. Ele era um estudioso da Escritura. E aí então ele começou a estudar a Bíblia e ele então descobriu que a Bíblia tem contradições e que ela tem erros. E ele então passou a ser alguém que cria em Deus, mas não cria na Bíblia. Depois, como ele viu que não dava para crer em Deus, não crer na Bíblia, ele passou então a ser um agnóstico. Não dá para saber se Deus existe ou não. Houve um momento aqui, há alguns anos, em que um homem veio falar, ele mandou uma mensagem, ele estava participando conosco, e ele mandou uma mensagem para mim, falando dos evangelhos. E ele disse, pastor, você falou na pregação que a Bíblia ela é infalível e inerrante, mas tem esses erros aqui. Aí ele citou um texto. E aí eu peguei aquele texto, eu segui a ideia do professor Augusto Nicodemos. Eu fui, há uma contradição aqui de acordo com alguém. Aí eu fui ler um irmão que cria na Bíblia. Ele falou assim, não há contradição. Aí eu mostrei para ele, é verdade, ele falou, é verdade, realmente, faz sentido. Aí depois ele veio com uma outra segunda pergunta. Aí eu fui lá, aquele irmão, li aquilo lá e falou, irmão, não há contradição aqui. Aí na terceira pergunta que ele estava falando que havia uma contradição, eu falei assim, querido, é o seguinte, não é você que achou isso aí na Bíblia. Quem você está lendo? E ele disse, Bart Ehrman. Aí eu falei assim, eu não vou conversar com você, esse cara é um apóstata. Ele é um apóstata. Mas em 3 perguntas que você me fez, eu mostrei homens de Deus que negam o que ele está dizendo, que há contradições e erros na Bíblia. Você vai querer acreditar em quem? Bom, ele não veio mais aqui. Eu não sei qual a razão. O que ele estava seguindo? Liberalismo teológico. Irmãos, agora, a Bíblia responde a todas as perguntas? Não. A Escritura responde às questões centrais da vida, mas ela não responde tudo. Deus não decidiu, por meio de sua palavra, não responder a tudo. Mas o que é fundamental, quem nós somos, quem é Deus, como podemos conhecê-lo, o que vai acontecer depois que essa vida aqui acabar, e ela vai acabar, isso ela responde de maneira absolutamente clara. Essas questões são importantes ou não? São fundamentais ou não? Agora, sim, Deus não colocou tudo na Escritura. Todo professor, pastor, líder, acadêmico, intelectual, que questiona a Bíblia, não estou dizendo que não entenda, porque nós não entendemos plenamente. Nós estamos num processo de crescer no conhecimento. Mas aquele que questiona a Bíblia como palavra de Deus, como Ehrman, como Caio Fábio, como Ed René, como Ricardo Gondim e como tantos outros, eles tornam-se liberais, eles negam a Bíblia. Nenhum desses homens dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que alguns incoerentemente citam partes dela nas suas pregações. Se ela não é palavra de Deus, por que você está citando? Na prática, eles negam. Eles pegam aqueles textos que são convenientes. Esses são os liberais. Ao invés de se humilharem e de se submeterem
como fez um grande intelectual e um acadêmico, na época não havia academia, mas um acadêmico da época chamado Paulo. Quando ele diz em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, depois de falar de verdades maravilhosas em toda aquela carta, de coisas extremamente profundas, ele vai chegar à brilhante conclusão de que ele não sabe tudo, mas o que mais me maravilha é que ele, ao invés de questionar e criticar, ele louva a Deus. Ao passo que esses, como o Caio Fábio, que diz que o que Paulo escreveu em Romanos 11 foi uma besteira, olha o que Paulo diz aqui, depois de falar de maneira profunda de alguns pontos que nós tratamos aqui, de pagãos, de religiosos, de falsas religiões, para chegar nessa verdade. Olha o que ele diz em Romanos 11, 33 a 36, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele está falando para Deus, e Deus o inspira para ele mostrar a sua insignificância perto de quem Deus é. Quão insondáveis, ó Deus, são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está dizendo: Senhor, eu não entendo tudo. Depois de ter tratado de tudo isso, que é maravilhoso, eu ainda não consigo entender tudo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta retórica. Quem conhece a mente de Deus? Então, como alguém que lê um texto e não concorda, começa a questionar a Deus, ele está dizendo: ninguém consegue compreender plenamente. Ou quem foi o seu conselheiro? Está sendo irônico, Paulo era irônico. Ou quem primeiro deu a ele, deu a Deus para que lhe venha a ser restituído? Eu já falei isso uma vez, um pastor americano disse que uma vez Jesus apareceu para ele e pediu para ele uma dica que ele deveria fazer. Aí ele conclui, porque ele não conclui assim, eu não consigo entender, então eu rejeito. Isso aqui eu não aceito na sua palavra, isso aqui eu também não aceito, isso aqui eu não concordo, isso aqui não faz parte da minha cultura, não faz parte do meu tempo, isso aqui é retrógrado. Ele não disse isso. Ele disse assim: porque dele, por meio dele e para ele, Deus, são todas as coisas. A ele, Deus, pôs a glória eternamente. Amém. Isso é maravilhoso. Esse homem era um grande pensador de sua época, mas que a sua grande mente perto de Deus é nada. E ele não ficou questionando a Deus. Ele não entendia tudo, nem por isso negou a palavra que revela o Deus que ele cria. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a palavra de Deus, então nenhuma das 5 alternativas aqui são verdadeiras. Mas infelizmente há muitos sendo enganados, muitos dando ouvidos a estes líderes, pensadores, mentes privilegiadas, inclusive no meio da igreja. Mas e nós, né? Nós, se você crê, né? Qual é a postura do cristão que crê na Bíblia como a palavra de Deus? O que Deus quer que nós saibamos deste lado da eternidade está aqui, na palavra dele. E só aqui, na palavra dele. É por isso que da base da verdadeira fé cristã, ela começa com só a Escritura. Ela não responde a tudo. Não, a Bíblia não responde a tudo. Mas quem responde? Quais destes homens que se opõem a Deus respondem? Nós vimos o cientista, não fazemos a menor ideia da origem da vida. Você não sabe responder essa questão tão fundamental. Como é que você se vê no direito de questionar o Deus da Bíblia?
Porém, na palavra de Deus, o que nós precisamos saber, Ele deixou para nós, e isso não se trata de uma fé cega. Isso aí é uma fé cega, não. É de nós reconhecermos como criaturas que foram maculadas pelo pecado, que nós somos extremamente finitos, e que a palavra de Deus não é. Antes de dizer, a Bíblia tem erros, tem contradições, e ela não tem erros nem contradições. Antes de dizer insensatamente, eu não concordo com isso da Bíblia, leia a palavra. Leia a palavra. Estude a palavra. Ore sobre a palavra. Ouça homens de Deus que creem na palavra. E aqui a gente está fazendo já a aplicação. E aí então nós vamos poder rebater muitos desses opositores incrédulos com a sua sabedoria. E aí então, obedeçamos ao que Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 5, verso 6. E ao fazermos isso, nós estamos agindo como Paulo agiu. 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim, essa é a nossa postura. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhar-se perante a Deus é humilhar-se diante da sua palavra. Como fez, e eu não concordo com toda a teologia do Billy Graham. Senhor, eu vou, ainda que eu não tenha todas as respostas, eu vou morrer crendo nela, na sua palavra. Agora, não dá para terminar essa mensagem aqui sem dizer que, para que nós possamos crer nas respostas para essas falsas propostas e crer que toda a Escritura é divinamente inspirada, é crucial que nós entendamos um dos textos da palavra e que Jesus fala para um religioso de sua época, que era tão top quanto Paulo, e que é o maior milagre que a Bíblia apresenta. Para crer e para rejeitar essas propostas, para nós crermos, na verdade, é necessário um milagre. E o milagre é o milagre do novo nascimento. Quando Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Você pode até ter uma boa apologia, defender isso, defender aquilo, saber argumentar contra isso, aquilo, mas se você não crer em Cristo e no Evangelho, nada disso vale. Agora, aqueles que creem no Evangelho não vão questionar a palavra de Deus, ainda que não tenham todas as respostas. Você crê no Evangelho? A Bíblia diz que Deus criou esse universo. E Ele criou ele de maneira maravilhosa, ainda que seja maculada pelo pecado hoje. E dentre essa criação, a menina dos olhos foi o homem, o ser humano. E Deus criou esse homem com a capacidade de se relacionar com Deus, mas o homem decidiu, em seu livre-arbítrio, que acabou ali, pecar. Ele se opôs a Deus e pecou, e a partir do momento que o homem peca, todo o mal que existe, que nós vemos hoje, vem daquela forma. E por isso há tantos erros e tantas propostas contrárias à palavra, por causa do pecado. Mas a Bíblia diz também que Deus amou pecadores, como eu e como vocês. Todos nós tendentes a ouvir uma dessas linhas aqui. E Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus.
o seu Filho encarnado, a maior prova da existência de Deus, a manifestação encarnada de Cristo. E ele veio para morrer por pecadores como eu e como você. Ele morreu por todos aqueles que nele creem. E a Bíblia diz que ele então derrama o seu sangue, Jesus, na cruz por pecadores, para nos purificar dos nossos pecados. Ele morre por nós e nos faz morrer no seu corpo. Ele nos atrai na sua morte e nos dá uma nova vida na sua ressurreição. Todos aqueles que creem nessa verdade jamais vão questionar a palavra de Deus, ainda que não entendam plenamente tudo. E a minha oração é que você que está aqui, creia em Cristo, creia no Evangelho e se submeta à maravilhosa, infalível e inerrante palavra de Deus. Amém?